Alimentos estragados ou vencidos, um risco para a saúde do consumidor. E a produção musical no Brasil continua a todo vapor, mesmo com as dificuldades do mercado. Desenhos, escritos, símbolos e formas, o que leva alguém a marcar o corpo para sempre com uma tatuagem? Apesar da alta inflação, há quem consiga driblar o impacto do aumento dos preços. É o caso do setor de arte e artesanato em Belo Horizonte, que consegue obter uma porcentagem de lucro positiva nas feiras e galerias da cidade. Há mais de 40 anos, como opção de lazer de muitos belo-horizontinos e turistas, a Feira Hippie ganha uma nova identidade. Sejam bem-vindos, hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Você já leu ou ouviu casos de pessoas que consumiram alimentos estragados ou vencidos? Assunto comum na mídia e redes sociais, a venda de alimentos vencidos ou estragados é um risco para a saúde do consumidor. Confira na reportagem a importância de se discutir e averiguar a venda e produção de alimentos não adequados para o consumo e a história de um consumidor que se surpreendeu com o que encontrou dentro de um produto. Casos de compra de alimentos vencidos ou estragados são cada vez mais divulgados na mídia e em redes sociais. Se algum dano é encontrado no produto ou alimento, o direito do consumidor garante. O consumidor ele tem direito à qualidade do produto, né? Aquilo que ele está adquirindo deve vir de perfeita forma, assim como é oferecido. O servidor público Lucas Monteiro poderia ter comprometido sua saúde ao comprar um alimento estragado. O produto adquirido estava dentro do prazo de validade. Ao comprar um suco para o lanche da manhã, eu percebi através do furo de colocar o canudinho que tinha algum objeto estranho ali naquela caixinha. Aí nós resolvemos não consumir, eu e meus amigos, e ao abrir a caixinha com a faca nós vimos que tinha um corpo muito estranho ali, não dá nem para identificar o que é, que estava em decomposição, fungos, bolor, mofo. Esse tipo de caso tem se tornado bastante comum porque o controle de qualidade nas indústrias, até para necessidade de produção em série e aumento da demanda, muitas vezes o processo de controle de qualidade fica deficiente e acaba gerando produtos que a gente chama de vícios do produto, que são esses defeitos de qualidade. Então, isso tem sido cada vez mais comum a entrada no mercado desse tipo de produto. Na compra de produtos danificados, é direito do consumidor ser ressarcido de alguma forma. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é retornar ao local a qual ela comprou, fez a compra do alimento, né? E aí ela tem algumas alternativas, as quais ela pode trocar o produto pelo mesmo, ela pode pegar o valor, ser ressarcida pelo valor, ou então deixar com um valor de crédito também. Quando a empresa te vende um produto com algum defeito, ela sabe que ela está incorrendo num crime de responsabilidade, num ato ilícito. Ela tem uma responsabilidade civil em relação ao cliente que consumiu esse produto. Então, para evitar uma ação judicial, ela costuma oferecer algum tipo de benefício para até desestimular o cliente a buscar seus direitos na justiça. Esse tipo de, se você descobrir um produto com defeito, com prazo de validade vencido, nós te damos um desconto ou te damos um outro produto. Isso é muito comum, mas é uma técnica das empresas para desestimular a ação judicial depois, que vai causar um dano, talvez, financeiro mais significativo para a empresa. Na hora da compra, mesmo que for para um lanche rápido, é importante olhar a data de vencimento do produto e averiguar se a embalagem possui algum tipo de dano. Essas práticas diminuem o risco para o consumidor. Às vezes no transporte ou no próprio armazenamento, no estoque do supermercado, por exemplo, a embalagem pode sofrer alguma alteração, algum rompimento de lacre, e isso vai fazer com que o produto seja contaminado e ele perca essa qualidade para consumo. Em alguns casos de produtos alimentícios, os danos não são visíveis. O consumidor não nota diferença na cor, textura ou sabor do alimento. Além disso, os efeitos da intoxicação podem demorar dias após o consumo e são variados de pessoa para pessoa. Pode ele ter um mal-estar passageiro, ele tem uma intoxicação grave,
com diarreias, às vezes muito persistente, até com perda de sangue, ou às vezes pode ter só uma indisposição passageira. Vai depender também da quantidade de bactérias contida naquele volume de alimento que ele ingeriu, e também depende do tipo de bactéria ingerido, que ele vai ter uma reação mais leve ou mais forte. Imagina uma mãe que coloca um suco de caixinha na merendeira da criança todos os dias, e a criança chega na escola, coloca o canudinho, bebe e nem vê o que está consumindo, né? Não percebe. E isso é um perigo muito grande. Então a gente tem que ficar atento aí ao que a gente anda consumindo, olhar o prazo de validade, a situação, as características da embalagem para não correr o risco de consumir um suco nesse estado, né? Depois do acidente, a solução foi trocar a alimentação e investir em produtos mais naturais, preparados em casa. A gente sempre vê na televisão, na mídia, né, e nunca imagina que vai acontecer com a gente. Foi uma surpresa imensa e assim, eu estou meio receoso de voltar a consumir sucos de caixinha e encontrar aquela coisa horrível de novo. De acordo com os últimos dados divulgados pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, o mercado brasileiro registrou aumento de 2% em sua receita, impulsionado por um substancial incremento na área digital em 2014. Os dados mostram que a produção musical no país continua a todo vapor, mesmo com as dificuldades do mercado. Confira na reportagem de Ana Clara Carvalho e Isabelle Reda. O mercado da música vem crescendo a cada ano no Brasil e os perfis de quem participa desse cenário são os mais diversos. Para entrar nessa área, determinação é fundamental, aliada ao direcionamento de um profissional. Para desenvolver o projeto do artista, inicialmente fazemos uma entrevista para saber os pontos fortes, os pontos fracos, o que esse artista quer desenvolver, saber qual mercado ele quer atuar, se é mercado sertanejo, se é mercado de rock, se é mercado de pop. Logo depois, a gente desenvolve um plano de carreira para esse artista. E depois do plano de carreira, depois a gente tem... Esse plano de carreira não é feito sozinho. Eu não faço esse plano de carreira sozinho, eu faço o plano de carreira geralmente com os dados e com ajuda também desse artista. Depois que a gente desenvolve o plano de carreira, a gente parte para fazer o primeiro produto ou a primeira música para que esse artista entre já com um produto forte nesse mercado que ele deseja estar atuando. Essa preparação não é privilégio dos músicos. Os profissionais que atuam nos bastidores também precisam de muito estudo e experiência. Eu acho que o mais importante é a bagagem que a gente tem para produtor. O produtor, ele pensa na cara do espetáculo, do musical, o que vai acontecer, né? Então, além da formação técnica, teórica que você tem que ter, eu acho que quanto mais bagagem você tiver, diversidades para procurar, viajar bastante, ver bastante show, eu acho que isso é bem relevante para a gente apresentar um produto bom, final. Mesmo com as dificuldades do mercado, este professor e músico garante que vale a pena investir na profissão. Faço totalmente por amor. Assim, a aula, na verdade, a princípio, a aula em si nem tanto, a princípio. Mas hoje eu gosto muito de dar aula. Na verdade, minhas irmãs não gostaram muito da ideia, mas eu tive uma que gostou, que resolveu me apoiar mais, assim, na época. E depois as outras acabaram aceitando. Mas, na verdade, a princípio, elas não gostaram muito porque música não dá dinheiro, né? Não é assim, uma profissão igual medicina, engenharia, direito, né? Outras profissões são mais estáveis, né? A gente tem que correr muito atrás e tudo. E, a princípio, não gostaram, mas depois todo mundo foi me dando apoio, foi me ajudando. Quando não trino, não sirvo, caso a bela com a fé. Cantora desde os 15 anos, Celinha Braga sempre viveu e criou a família com os frutos do próprio trabalho. Para ela, apesar da saturação do mercado, é possível sim viver dessa arte. Eu vou cantar ali com os amigos e tal, não podia falar que eu estava ganhando, não podia falar, né? Mas era uma época que em Belo Horizonte era muito fértil isso, assim.
tinha muito bar, né? Com muita música boa, sabe? Assim, hoje não tem tanto bar que eu acho que estava até voltando agora, né? Tem mais, assim, circuito do rock, mas minha época era muito de MPB mesmo, assim. Então, era muito bom, assim, eu cantava muito e eu vivi muito bem. Tanto vivi que eu falo assim, que hoje eu consegui ter uma escola, eu sou uma pessoa muito bem sucedida da música. Eu consegui, minha filha formou, estudou fora, eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro, eu tenho uma vida legal da música, eu só vivo da música. Vou ficar na minha e sua, isso é mais que um bom motivo. Gorjearei pela terra para dar e ter alívio. Muitos colegas meus de faculdade, às vezes mais velhos do que eu, na época, já tinham família, trabalhavam com outras coisas, mas acho que assim, gostavam muito de música na infância e depois de muito tempo, acho que sentiram assim, não, meu negócio é música, quero voltar para a música e largaram às vezes emprego para voltar a trabalhar com música. Quando você se empenha, foca e é bom no que você faz, você consegue, seja lá em qual carreira, né, que você escolher. Desenhos, escritos, símbolos e formas. O que leva alguém a marcar o corpo para sempre? O que acontece quando há arrependimento? A tatuagem esteve presente em nossa cultura há centenas de anos e é algo que não sai de moda entre jovens e adultos. Segundo a revista Super, 48,2% dos jovens com idade entre 19 e 25 anos têm tatuagens pelo corpo. Para saber mais sobre este tema, a nossa equipe foi conferir de perto algumas sessões de tatuagem em um estúdio de Belo Horizonte. Veja na matéria. Tatuagem grande, pequena, preta e branca ou colorida. São muitas opções quando o assunto é pintar a pele. E tem gente que desde muito jovem se arrisca nos desenhos. Comecei com 13 anos, fiz minha primeira tatu meio que de gambiarra assim, maquininha de bonequinha, agulha colada com super bonder, não tinha dinheiro, aí foi no terreiro da casa do menino do bairro onde eu morava, que era no Horto, né? Aí fiz a primeira tatuagem. A família enlouqueceu, né? Pai, mãe, mas tudo bem. A partir de então, o corpo ficou muito colorido. Algumas tatuagens são totalmente estéticas, outras têm significado especial. Johnny consegue contar a sua história através das marcas em seu corpo. Tem um símbolo de banda que eu gosto, tem nome de filho tatuado, tem bairro onde eu morava tatuado, tem escola onde eu estudei tatuado. Então, um diarião assim, né? Cada tatu, tipo, eu sou músico, lembro de uma época de show quando eu fiz ela que eu precisei tocar. Então tem umas lembranças assim, né, relacionadas à música, aos gostos pessoais. Você vê que não é essa dor toda que aparenta, aí você vai, não, esse desenho aqui fica bonito, nossa, que bonito aquilo ali, aqui fica legal, aí você vai fazendo e o vício é meio esse, né? Rick Fernandes é agente penitenciário. Todas as suas tatuagens dizem respeito à paixão pelo trabalho. Todas as minhas tatuagens têm uma ideia relacionada à guerra ou alguma coisa relacionada à segurança ou armas, coisas do tipo, que é o que eu trabalho e é o que eu sempre gostei. Sempre fui fã de filmes de ação e coisas do tipo. Mas, apesar da admiração pelas tatuagens, às vezes em casa e nas ruas, não há muita aprovação. Difícil porque meu pai era militar, né, da época da ditadura, aí era uma cabeça mais fechada, assim, mas veio de uma família de artistas, assim, tinha artistas na família, pintores, cantores de ópera e tal. Mas tive uma criação bem rígida, assim, bem longe da arte, né, a gente não tinha muito apoio, assim. Em certas partes, sim, de pessoas um pouco mais velhas, até na minha área de trabalho, as pessoas que não entendem um pouco o significado do que eu faço, do porquê que eu tenho essas tatuagens, alguns chegam e discriminam um pouco, mas depois de uns minutos de conversa já começa a entender e até apoia. Isso aí acontece todo dia, né, com pessoa tatuada dentro do ônibus, acontece dentro do metrô, acontece. Etnia religiosa discrimina muito. Nesse estúdio de tatuagem passam em média 20 pessoas por dia.
São necessários 6 tatuadores para atender a demanda e é necessário agendar uma sessão com 3 semanas de antecedência. A maioria das pessoas que passa por aqui procura um lugar discreto para deixar a marca. A maioria, né? Em questão até de trabalho, profissão, às vezes com medo de fazer a tatuagem, se arrepender, então, pelo menos assim, a maioria das pessoas que vêm de primeira viagem para fazer a tatu costumam escolher lugares mais delicados, tatuagens mais delicadas, menores, que dê para ou cobrir ou para esconder. E quem já se acostumou com o colorido na pele, pretende continuar com os desenhos. Com certeza, tá pouco ainda, né? Tem mais lugar, tem um tanto de lugar vazio. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver como o setor de arte e artesanato tem conseguido driblar o impacto da inflação nos preços e ainda garantir uma porcentagem de lucro positivo nas feiras e galerias de Belo Horizonte. E por falar em arte, a Feira Hip vai ganhar uma nova identidade. É rapidinho, a gente já volta. O Espaço PUC está de volta. A inflação já superou a meta estabelecida pelo governo de 6,5% e o consumidor sente na pele o impacto do aumento dos preços. Mas em Belo Horizonte há quem consiga driblar este cenário de instabilidade econômica. É o caso do setor de arte e artesanato, que consegue ter uma porcentagem de lucro positiva com as feiras e galerias da cidade. Veja na matéria. A crise é sentida no bolso de muitos brasileiros, mas ainda há empreendedores que conseguem manter o negócio em alta. Dona Valdete se especializou na produção de caixinhas artesanais. Comprei uma casa, ajudei meu filho a concluir os estudos dele, ele formou. A matéria-prima utilizada nas caixas sofreu reajuste. E para não precisar repassar o aumento ao cliente, ela se cadastrou em uma distribuidora e conseguiu bons descontos e oportunidades de parcelamentos. Mesmo assim, ela administra o estoque. Eu comprava o fardo, que vem as placas assim com 20 papelões. Agora eu compro metade, compro 10 para poder levar o produto, porque está muito caro. As caixas têm saída em uma feira popular de Belo Horizonte. E quando o movimento é baixo... Durante a semana, algum cliente liga e me faz a encomenda. Por causa do nicho de mercado que as pessoas atuam, tanto o artesão quanto o artista, eles conseguem inicialmente passar melhor pelas crises. Mas a grande questão é até que ponto você tem uma renda suficiente para continuar valorizando esse tipo de trabalho e querer não só adquirir, mas até mesmo presentear. Daí a questão de você ter, por exemplo, casamentos, festas de 15 anos, que de alguma forma também demandam esses tipos de produtos. Lu Abreu é artista plástica e tem quadros e esculturas para todos os gostos e de todos os preços. Eu tenho obras para várias classes. Eu tenho obras a partir de R$30 até 15, 20, 30 mil reais. A artista já notou o aumento no material utilizado e teve que reajustar o valor das obras, o que não diminuiu as vendas. O aço aumentou muito, a tinta aumentou muito, o painel. A gente vai embutindo aqueles aumentos, né, ali na mercadoria, devagarzinho, para o cliente não sentir. Quando você tem um trabalho que ele passa pela valorização, como eu disse, daquilo que se propõe o artista ou o artesão, isso não olha apenas o custo de produção. Mas uma vez que esse custo de produção agora ele está mais elevado, aí eu tenho que pensar, é artesanato? Eu tenho alguma concorrência? Tem outras pessoas que vão fazer um preço mais barato que o meu, então isso eles têm que estar atentos. Querendo ou não, existe uma coisinha que chama de economia de mercado e responde à oferta e demanda. Se o seu concorrente, por algum motivo, baixou o preço e aí está fazendo um produto que é idêntico ao seu, independente de ser artesanato ou não, você vai ter que fazer a mesma coisa. As crises vêm e vão e também podem ser uma ótima oportunidade de crescimento para muitos setores. Nesta hora, preços competitivos e boa administração fazem a diferença. Investir em algo que se gosta também. Eu amo o que eu faço, adoro o meu trabalho, é isso que eu faço e que eu gosto de fazer. Se você viu, gostou, olhou, viu, todas as vezes você olhou para um lado, para o outro, viu que está todo perfeito,
Eu acho, né, que geralmente quando uma coisa é assim é porque a pessoa faz com amor. Eu amo e não quero de jeito nenhum desistir. Com crise, sem crise, estou aqui, gente. Há mais de 40 anos, como uma opção de lazer de muitos belo-horizontinos e turistas, a Feira Hippie ganha uma nova identidade. É isso mesmo, Sérgio. As pessoas puderam votar na nova logo da feira e você confere mais detalhes dessa novidade na reportagem de Marcelo Oliveira. O dia de sol convida para um passeio pela cidade e um dos endereços já é tradição para os belo-horizontinos. O movimento intenso é apenas uma parte das quase 70 mil pessoas que passam pela Avenida Afonso Pena a cada domingo. A maior feira a céu aberto da América Latina encanta pela diversidade artística. Com mais de 2.000 expositores concentrados no coração da cidade, a cada fim de semana, o que não falta são identidades. Contudo, chegou a hora do batismo simbólico da feira com a criação de uma logomarca. E a participação do público é indispensável nesse processo. Bom, essa logomarca, essa identidade visual da feira, essa ideia surgiu na comissão paritária. A comissão paritária ela é composta de membros dos feirantes e membros da prefeitura. Então isso foi discutido, né? Todo mundo achou que uma feira desse porte, ela precisa ter uma marca, né? Uma identidade visual. E a gente trabalhou essa questão na comissão e a secretaria, né? Através do nosso secretário Marcelo e a Ascom, através do Regis, né? Eles acolheram muito bem, inclusive o prefeito gostou também muito da ideia, eles acolheram muito bem essa ideia e a própria assessoria de comunicação do prefeito, ela criou 3 logos, 3 marcas. E essas marcas são as que estão aí para o pessoal votar. Após 4 décadas de história, a Feira de Artesanato da Afonso Pena, ou Feira Hippie, como é carinhosamente conhecida, irá mudar de identidade. Nós vamos acompanhar as votações e conversaremos com as pessoas para saberem a opinião delas sobre esta novidade. Realmente, assim, eu não vejo significância, sabe? Mas de hippie aqui agora tem pouca coisa. Pela tradição da feira, acho que deveria continuar a Feira Hippie, porque o pessoal do Brasil inteiro conhece como a Feira Hippie, né? E para falar feira de artesanato vai demorar um pouquinho o pessoal acostumar. Por trás da nova identidade da feira, se escondem outras que jamais serão mudadas, pois fazem a história desse mercado. É o caso desta artesã, que junto com o voto expõe a opinião de anos de trabalho. Eu acho que vai mudar, vai ficar mais bonita. E ficando mais bonita, as pessoas vão procurar mais, vão vir mais, vão indicar para as outras pessoas que tem muita gente que tem medo da feira, acha que a feira é perigosa, acha que a feira tem muito ladrão, não tem nada disso, a feira é maravilhosa. Então, eu acho que vai ficar mais bonita e vai ter mais gente para comprar. Além das cabines de votação instaladas na escadaria da prefeitura nos dias de exposição, o público pode votar também pela internet no site da prefeitura. O processo de escolha vai até o próximo dia 30. E no dia 1º de outubro, chega ao fim a expectativa do público com a divulgação da nova identidade visual da feira. A ideia, né, é que essa logo vencedora, ela passe a fazer parte, né, da divulgação da feira. Muitos expositores, eles normalmente confeccionam camisas, bonés, cartões. Então essa logo vai fazer parte mesmo da feira. Na entrada, a gente está pensando em colocar também a logo nas entradas da feira, né, para você identificar, olha, essa é a feira da Afonso Pena. E com 70% dos votos, a nova logomarca da Feira da Avenida Afonso Pena já foi escolhida. A nova marca mostra as barracas organizadas por cores. E o Espaço PUC fica por aqui. Não deixe de participar com a gente pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. E não se esqueça, nosso encontro é amanhã, às 4h30 da tarde, pela PUC TV e TV Horizonte. Até lá!